foto, já se encontra aqui no nosso estúdio o deputado estadual Luiz Gonzaga Paz Landim, que também é um dos coordenadores da campanha do professor Uol Ferraz. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, senhores ouvintes da TV Timão. Luiz, nós gostaríamos de saber de você o seguinte: você foi candidato, aliás, foi deputado por vários mandatos e agora desistiu. Nós sabemos que você tem um eleitorado sincero a você. Você desistiu por quê? Por quê? Cansou? Achou que não era mais gostoso, tão gostoso ser deputado? Houve um consenso familiar ou teve alguma traição política nisso? Minha cara Arlete, você sabe, Piauí sabe que nós representamos um clã político que desde 45 elege um deputado da Assembleia Legislativa do Piauí. E mais do que isso, desde os tempos da ditadura, que meu avô materno, meu pai, lutamos contra a ditadura de Getúlio Vargas. Por conseguinte, nós temos um patrimônio político que vem de longa data. Então, em função justamente dos interesses políticos, é que abri mão da minha candidatura em favor do Dr. Paulo Henrique Paz Landim, que há 25 anos é mestre na região São João do Piauí e um líder incontestável. Mas isso não significou que eu abandonasse a política. Há várias trincheiras para a militância política. E nela continuo agora, eventualmente, como um dos coordenadores políticos da campanha do professor Uol Ferraz, e pretendo, no campo das ideias, no campo do debate, no campo da discussão, no campo do estudo, continuar a dar o meu testemunho de piauiense, de político, o meu testemunho de homem do seu tempo. Luiz, agora como você define o professor Uol Ferraz? Bem, o professor Uol Ferraz é um homem, ao meu ver, tolerante, mas essa tolerância não exclui a capacidade de decisão. É um homem que conhece as misérias, as grandezas e as misérias humanas, mas nem por isso ele é incapaz de vibrar com as conquistas, com as vitórias da condição humana. É também um homem moderado, mas essa moderação não exclui a firmeza. Não exclui a firmeza. E, antes de tudo, o maior valor do professor Uol é que é realmente um humanista, na melhor acepção do termo, um estudioso. Todos nós sabemos que, infelizmente, o político médio brasileiro e o político piauiense é de um blá blá blá, é de um vazio muito grande. E o professor Uol tem uma cultura humanística muito grande, é um estudioso da história como ciência, estudioso da história do Piauí, estudioso do Piauí. E essa sua paixão pelos livros, pelo estudo, é que realmente o destaca do conjunto geral dos políticos do Piauí dos anos 50 essa parte. Em verdade, com exceção de políticos antigos, como Matias Olímpio, que foi uma grande figura, um grande político, em verdade, nos últimos 50 anos, nos últimos 30 anos no Piauí, nós não tivemos nenhum político que se caracterizasse pelo conhecimento da realidade, pelo um acervo cultural, pelo apego ao estudo das nossas problemáticas. Nesse sentido, pois, que eu caracterizo como uma das virtudes do professor Uol, essa sua formação humanística evidente, como professor de história e de filosofia que é. Luiz, como você analisa o baixo nível da campanha no horário do TRE? Bem, eu acho... Só um pouquinho aqui. Você usaria aquele espaço para denegrir a imagem de algum concorrente? Bem, cara Arlete, a melhor maneira de se falar ao povo é discutir os problemas do povo. O fato evidente é que as elites brasileiras em geral e as elites piauienses de maneira particular, elas são vazias de mensagem. E não é este ou aquele líder, não será esta ou aquela eleição. É que o nosso tribalismo político, infelizmente, é uma realidade. Então, a ausência de mensagem, a ausência de discurso, essa postura das elites políticas piauienses de todos os tempos, que marcham para uma campanha política como se estivessem disputando um botim de guerra, como se o Estado, como a administração pública, fosse algo a ser conquistado, a ser saqueado, a ser apropriado. Então, isso é que dá esse clima passional, esse clima onde as ideias, onde os programas, onde os princípios estão ausentes. E isso é evidente, por exemplo, nas coligações. Quer dizer, a política não se faz sem princípios, a política é ação, a política é praxis realmente, a política se faz com ideias e pés no chão. Mas não se vê, por exemplo, essa coligação do PFL, nenhum princípio doutrinário, filosófico ou programático que tenha orientado essa coligação, a não ser o interesse pessoal, a busca de cargos e posições.
Porque se, por exemplo, o PMDB tivesse dado o cargo de vice-governador para uma determinada figura, essa figura estaria aí tecendo loas ao governador Alberto Silva e a todo o MDB. O direito de resposta. O direito de resposta é uma coisa meio complicada de se explicar num espaço de tempo tão curto. Mas você não acha que esse direito de resposta, aos olhos do eleitor, pode funcionar como propaganda para quem está usando aqueles minutos? Presidente, o direito de resposta tem que ser usado como um tapa em luva de pelica, né? E o direito de resposta não deixa de ser justamente uma arma que aquele que vai exercitar esse direito tem que usá-la de maneira subliminar para que não se situe numa ciranda, né? num círculo vicioso de ataques e contra-ataques. É nesse sentido que eu acredito que o direito de resposta tem que ser exercitado da maneira mais subliminar possível, funcionando mesmo como um tapa em luva de pelica. Então, resumindo, bobo mesmo é quem está xingando. Mas é evidente, o xingamento nada constrói. Luiz, e o papel das esquerdas? Como é que você analisa essa situação? Eu acho que o papel das esquerdas é importante pelo caráter pedagógico, doutrinário, ou mesmo educativo, ou politizador, que as esquerdas podem exercitar com o seu discurso, com a sua pregação. Agora, o fato é que o Brasil é um imenso, são vários Brasis que coexistem no nosso país. Então, eu não acredito que no caso específico do Piauí, essa pregação ideológica, essa pregação doutrinária, esse sectarismo, por assim dizer, político, tenha condições de amealhar mais votos para o PT. De qualquer modo, eu acho que o PT vai ter em torno de 60, 80 mil votos, e que, embora exercitando essa função pedagógica, de certa forma, eu, se fosse integrante do PT, eu baixaria um pouco o nível da discussão. O nível está muito nacional, está muito universal, para o contexto do Piauí, da problemática do Piauí. Eu acredito que, se assim fosse feito, o PT teria condições de ter um desempenho muito melhor na campanha presente. E a candidatura do Paulo Henrique Paes Landim? Bem, como eu já falei, ele certamente continuará as pegadas, né, de um patrimônio político que vem desde o tempo da ditadura Getúlio Vargas, né, desde antes da instalação da democracia no país. E eu acredito que ele tem todas as condições, os pré-requisitos, e também apoiado pelos colégios que eu havia conquistado, pela base de amigos e correligionários do sul do estado, São João, Socorro, Paes Landim, Simplício Mendes, etc. E tal, e que ele possa, como líder político, como sensível, como médico de formação, que tem contato direto e imediato com a problemática do atraso, da pobreza, da doença, ele possa dar um bom testemunho como deputado. Agora nós vamos colocar a câmera e o microfone à sua disposição para suas considerações finais. Bem, o que eu posso dar como consideração final é que se instalou um falso já ganhou no PFL, agora desbancado pelas pesquisas. O que eu posso dizer é que há um irrealismo muito grande. Da vez passada, o seu Freitas Neto veio do interior com 35 mil votos de maioria. E o doutor Alberto teve 50 mil de maioria aqui. Há regiões, como por exemplo, o Vale do Fidalgo, que é São João, Socorro, Paes Landim, onde a maioria global da vez passada do candidato da Freitas Neto foi de 3 mil e tantos votos. E esse ano nós vamos para 7 mil votos. Na Serra da Ibiapaba, que é Pedro II, Castelo, Domingos Mourão e São Miguel do Tapuio, o seu Freitas Neto ganhou da vez passada por 12 mil votos. Dessa vez não sei se ganha por quanto. No Vale do Itaueira, a situação também é totalmente diferente. Nós vencemos bem em Canto do Buriti, vencemos bem no Itaueira, em Flores, empatamos a situação, e a maioria será apenas no município de Rio Grande. Então eu não sei onde é que o PFL ajusta a conta, porque o fato em conteste é de que a situação do professor Walter Reis é uma situação ótima e não há, eu desafio para uma discussão específica quanto a problema de pesquisa e de votos, a qualquer coordenador, qualquer político do PFL, para provar por A mais B que é artificioso, estão usando essas pesquisas como apenas para puxar o candidato, mas o Instituto não vai se desmoralizar não, porque quando chegar perto da eleição, ele vai pegar esse número imenso de indecisos e apertar e apontar para o público a realidade. Essa é a consideração que eu acho que a candidatura do professor Wall é uma candidatura vitoriosa, apesar de toda essa fantasia do PFL. Luiz, mais uma perguntinha só a respeito do programa apresentado pelo PMDB ontem, no horário reservado ao TRE. Já abafou, já ganhou, né, do PFL? Mas é evidente, o artificialismo das pesquisas do programa do PFL, programas vazios,
O programa nosso é muito criativo. E, aliás, a criatividade, a meu ver, é uma das principais características também do nosso candidato. É um homem criativo, é um homem que não é um boneco tipo papai sabe tudo. Ele sabe com consciência porque sente as coisas, porque vivencia. É nesse sentido, pois, que o discurso dele tem convencido. Nós agradecemos a sua presença e desejamos muito sucesso na sua carreira. E por aqui termina mais um